Bom dia! Quarta-feira, 23 de março de 2022, edição 265 do 3 Minutos, traz um tema muito sério que eu tratei 6 meses atrás e gostaria de replicar para vocês o que eu fiz lá em setembro, para você entender um pouco desse discurso, dessa confusão em relação ao preço da gasolina. A pergunta é: o ICMS é realmente o grande vilão do aumento no preço da gasolina no Brasil? Olhe a composição do preço. Em março de 2022, divulgação Petrobras, a última pesquisa feita pela Petrobras, e a pesquisa feita lá em setembro de 2021, exatamente 6 meses atrás. Preste atenção. O preço tem 5 itens na sua composição: a realização Petrobras, o custo do etanol anidro, a distribuição e revenda, os tributos federais, a CID, o PIS e a COFINS, e o tributo estadual, que o tempo todo fica como grande vilão do preço da gasolina. O aumento é por causa do ICMS. Os governadores mantiveram aí o congelamento, né? Tá há 3, 4, 5 meses já que o ICMS foi travado no valor fixo para que o preço da gasolina ficasse mais calmo. Bom, preste atenção. O preço da gasolina com imposto lá em setembro era R$ 6,13 no Brasil em média. Agora, em março, está R$ 7,27, com um brutal aumento de 18,6%. Agora, vamos entender a sua composição. A realização Petrobras, os 70 e poucos por cento do preço do litro da gasolina, que a Petrobras cobra 3 e pouco, mas só 73% que entra na composição, porque uma parte é etanol anidro. Era 2,6, passou para 2,81, ou seja, aumentou 36%. O etanol anidro, pelo contrário, diminuiu, caiu de 1,04 para 0,98, foi o único dos 5 itens que teve redução. O custo de distribuição e revenda aumentou bastante, passou de 65 centavos para R$ 1,04. 60% de aumento, é outro problema sério que temos aqui. Então, perceba que o preço total sem imposto subiu quase 30%. Se você desconsiderar o imposto, cresceu 29% aproximadamente o preço. Quer dizer, o tributo federal é valor fixo, então não mexeu, e o ICMS, o vilão, é o ICMS, o problema é o imposto estadual, está aqui, ó. Ele era 1,69 em média lá em setembro de 2021, passou a ser 1,75 agora em março de 2022. Quer dizer, um aumento de 3,6% abaixo da inflação do período de 6 meses de setembro para cá. Quer dizer, os tributos aumentaram 2,5% em relação comparado com o preço total. Você vê que não é o problema tributário que afeta o principal problema do aumento do preço. É claro que o tributo tem um peso significativo. Agora, ele nem é tão alto assim. Esse é o ponto final do que eu queria falar aqui. O ICMS responde, olha aqui embaixo, ó, por 34% do peso do preço da gasolina. Quer dizer, é 1/3 aproximadamente. Quando você vai fazer a comparação no G7, por exemplo, a média é 56%. Reino Unido, Itália e França ficam em torno de 65%. Os Estados Unidos jogam a média para baixo porque tem 25% de tributação sobre o combustível. Na média da OCDE, onde o Brasil quer entrar, 54% é a tributação média né? Na OCDE, a média é 54% sobre o preço da gasolina. E no Brasil é 34%. Então, vamos diminuir um pouco essa discussão toda desenfreada sobre o imposto no combustível, que é um absurdo, A gente tem que ver o conjunto do processo e não fazer a análise individual procurando simplesmente cada um arrumar um culpado para transferir o problema e não enfrentá-lo como ele realmente precisa ser enfrentado, né? Entender o combustível no contexto da economia como um todo e não ficar fazendo o que a gente faz aqui no Brasil. Tá bom? Comparação setembro, março, desmistifica muita coisa que a gente fica escutando por aí de besteira em diversos lugares. Abraço, alegria e até sexta-feira.